Como o vídeo de hoje é sobre mudança, a gente tá com barulho de construção ao fundo. Afinal, a nossa vida é sempre uma construção, né? A gente até sabe o que a gente tem que mudar, né? A gente sabe que tá precisando fazer uns ajustezinhos na vida, mas na hora de realmente fazer essa mudança, vamos combinar que um monte de coisa acontece que dificulta esse processo. E esse monte de coisa que acontece é aqui dentro mesmo, né? Nossas conversinhas internas nem sempre nos ajudam a realmente ir para ação. Mas será que é possível ainda assim mudar para aquilo que você quer? Ou às vezes aquilo que você nem sabe que você quer, mas você sabe que dentro de você algo pede para que a mudança aconteça? Bora lá então para o vídeo de hoje, porque hoje a gente vai aprender a pegar leve com você no seu processo de mudança. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é a Nicole Tomazella, coach de realização e felicidade profissional, e eu quero hoje ajudar você a entender de uma vez por todas por que você não consegue mudar. E você vai ver que é mais simples de compreender do que você imagina, e ao compreender isso, você vai ver que é possível facilitar sim o seu processo de mudança. Eu falo que a mudança ela geralmente acontece por duas situações. Ou algo externo acontece que faz com que a gente defina que a gente precisa mudar. Então, a gente perde alguém, alguém fica doente, ou a gente mesmo fica doente, a empresa muda, o governo muda, enfim, algo externo acontece que nos obriga a mudar. É meio que aí tem que ser goela abaixo, né? Ou muda ou muda. E existe uma outra situação que nos leva à mudança, que é alguma mudança interna. Então a gente começa a sentir, a perceber que não está tão legal como estava, existe uma tristeza, existem alguns questionamentos que nos incomoda, que às vezes inclusive nos falta ar para conseguir fazer aquilo. E aí a gente então começa a observar que algo realmente precisa ser feito. Independente se a mudança ela é externa, por fatores externos ou por fatores internos, todos nós em vários momentos da nossa vida, vários, tá? Quero já deixar frisado, a gente não faz uma única mudança, a gente tem que fazer mudanças às vezes diárias, que sejam pequenas mudanças, mas todos os dias alguma mudança precisa ser feita. Então, independente se é fator externo, se é fator interno, as mudanças elas precisam acontecer na nossa vida para que a nossa vida flua, para que a gente continue em movimento. Agora, o que realmente eu tenho visto na minha própria experiência de vida e nas minhas experiências de atendimento, que é o maior vilão de todos para que a gente consiga mudar? E aí o avião passa, então vamos para o avião passar. Eu sei que esse barulho é alto. Eu já falei em um outro vídeo aqui nesse canal a respeito dos perigos da comparação. Se você ainda não assistiu, tá aqui em cima para você assistir esse vídeo. Ele ajuda bastante a aliviar já no seu processo de conseguir mudar. Mas hoje não é sobre comparação que eu quero falar, e sim sobre o que eu realmente considero que é o maior dificultador, o maior vilão para que a gente não mude, que é ficar sozinho. Como assim, Nicole, ficar sozinho? Geralmente, quando a gente começa a se sentir angustiado, enfim, pensando a respeito de mudança, existe uma tendência a achar que aquela mudança ou aqueles pensamentos que estão na nossa mente a respeito das dúvidas que a gente tem sobre essa nova vida que a gente quer, só a gente tem. A gente acha que é bobeira, a gente acha que é loucura, a gente acha que é coisa pequena, a gente acha que existe coisas mais importantes do que isso que está acontecendo na nossa mente. E a gente tem uma tendência a se isolar, a ficar quietinho, a não conversar com ninguém. E ao ficar sozinho e não conversar com ninguém, a gente reduz drasticamente a mudança de acontecer. E eu não estou falando que ficar sozinho significa depender de outras pessoas, porque muitas pessoas ficam nessa dúvida de, mas se eu ficar, eu não tenho que ficar dependendo de ninguém, eu não tenho que ficar conversando com ninguém a respeito da minha mudança, a mudança é minha, eu tenho que decidir e fazer. Sim, você tem que decidir e fazer, mas nós somos seres sociais, nós somos pessoas que nascemos para viver em sociedade, nós precisamos uns dos outros para que a gente evolua. E muitas vezes o nosso processo de mudança ele está justamente relacionado
a aprender a conversar com o outro, a pedir ajuda, a se conectar de verdade, a nos expormos em relação a aceitar que nós temos as nossas vulnerabilidades. Existe uma tendência quando a gente se isola de achar que a gente está sozinho no mundo. Ainda que a gente saiba que existem pessoas que a gente pode contar, mas é como se existisse uma sensação de que eu tenho que dar conta de tudo sozinho ou sozinha, não existe mais ninguém na minha vida. Então, a mudança que por si só já é pesada, né? Não é fácil mudar. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém tomar decisões. Existem sim pessoas que ela têm um ímpeto maior, uma força maior para ir para ação, mas ainda elas têm as suas dificuldades, têm as suas dores. Todos nós temos dificuldades, isso o nosso cérebro funciona assim. Entenda que para que a gente faça mudanças, o nosso cérebro precisa criar outros caminhos de realizar uma ação. E isso não é fácil para ninguém. Tá? Para todos nós temos essas dificuldades. E conforme a gente vai se sentindo sozinho, a pressão fica maior, a dor pode ficar maior e a sensação de que somos um fracasso se a gente não consegue mudar fica maior ainda. Então, cuidado com isso, porque quando a gente começa a ficar sozinho, aí a comparação aumenta, lógico, e a nossa capacidade de ação reduz drasticamente. E aí o que vem? Vem mais peso, vem mais culpa, vem mais sensação de incapacidade e parece que precisa vir uma energia muito pesada, uma energia muito difícil para que a gente faça o movimento da mudança. E às vezes compartilhando com alguém, pedindo ajuda, pedindo orientação, a gente consegue até respirar mais aliviado. Então, observa isso. Se neste momento que você está precisando mudar, que você está em busca de ação, se você não está pegando muito pesado com você, se você não está deixando o seu processo ainda mais difícil, converse com alguém, esteja ao lado de alguém, peça orientação. Tenha certeza que, da mesma forma que você tem esses monstrinhos dentro de você, que você fica se questionando e você acha que você está sozinho nessa, a maioria das pessoas também tem esses monstrinhos e ficam sozinhos. Então, na hora que a gente começa a compartilhar os nossos monstrinhos internos, a gente vê que todos têm monstros e eles podem não ser tão feios assim como eles realmente são, eles não podem ser tão cruéis como eles realmente são. Então, compartilhe, converse. Deixa eu te dizer, você não está sozinho, você não está sozinha. Existem outras pessoas que estão passando por algo semelhante ao que você está. Existem pessoas que sim, estão passando por situações mais difíceis do que você está, no sentido de grau de complexidade, e existem pessoas que já passaram pelo que você está passando e podem te ajudar de outras formas, a você entender o problema sobre outras perspectivas e ver que é possível sim gerar uma mudança mais simples, mais tranquila, mais leve, com mais estratégia. E outro ponto, não precisa ser de uma vez. As mudanças, com exceção de, lógico, existem algumas situações que a gente precisa decidir de bate-pronto, mas na maior parte das vezes as mudanças elas acontecem de pequenos em pequenos passos diariamente. Então se acostume com isso. Existem momentos sim que a gente tem que dar uma mudança rápida, mas saiba que pequenos passos todos os dias realmente fazem a diferença. E agora é com você. Eu quero saber o que é realmente o maior fator hoje que está dificultando você de mudar. Coloca aqui nos comentários, eu vou adorar ler e responder especialmente para você. Se você gostou desse vídeo, curta, fique à vontade para compartilhar esse vídeo com outras pessoas que podem também estar aí angustiadas, sofrendo dentro do seu processo de mudança. E se você ainda não se inscreveu neste canal, clique em se inscrever e também clica no sininho para que você seja avisado na hora que um novo vídeo for publicado e você está aqui comigo já no início de todos os vídeos. E lembre-se, mantenha-se firme em direção ao seu objetivo, porque o seu trabalho transforma, ainda que você tenha medo, pessoas e situações de uma maneira única e exclusiva, que só você sabe fazer. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!